Eu sou o publicitário Luiz, consultor, palestrante e empresário. E o tema de hoje é crise ou oportunidade? O Segredo dos 4 Fs, palestra anterior a esta, fala sobre a busca pelo sucesso pessoal e profissional. Para que seus objetivos sejam alcançados, é necessário definir as metas, ser organizado, ter disciplina e força de vontade, acreditar em seu potencial e ser feliz. Afinal, todos os esforços merecem sim serem recompensados. Já o tema de hoje tem como principal característica a busca pelas melhores oportunidades em tempos de crise. Como se sobressair diante deste cenário? A palavra crise, ela pode ser representada de diversas formas em diferentes países. Ela pode representar ameaça, oportunidade, perigo. Já no Brasil, essa tese, ela em sua maioria é utilizada para representar o medo, o pânico, falar que algo pior está por vir. Mas espera aí, o algo pior pode vir sem necessariamente haver uma crise. Então depende do ponto de vista de cada um. Depende da pessoa entender o significado da palavra crise e transformar esse conceito para uma realidade, para uma oportunidade melhor. Por exemplo, eu estive recentemente na Bahia fazendo alguns trabalhos e pude observar a lotação máxima nos hotéis, eu pude observar aeroportos lotados. Eu vi numa pesquisa recente que a principal companhia de viagem do Brasil, ela teve um aumento de 15% de julho de 2015 em relação a julho de 2014. Então, como explicar esses dados, já que tem a crise? Bem, é bem simples. Análise de ambiente de mercado, estudar o perfil dos consumidores, ter um planejamento de negócio para você poder criar e sobressair diante deste cenário. Um outro exemplo bem interessante que eu posso dar para vocês é sobre lojas de reformas de materiais eletrônicos, eletrodomésticos. Teve uma crescente muito grande. Ultimamente, as pessoas não querem mais pagar por um produto novo. Quebrou uma geladeira, um micro-ondas, o que eles faziam? Compravam um novo. Hoje, eles levam para o conserto. Então, essas empresas que abriram esse tipo de negócio, em função da crise, estão ganhando, estão sobressaindo. Então, é interessante analisarmos essas oportunidades, ver o que está diante dos nossos olhos. Sabemos sim que a maioria dos preços dos produtos subiram. A questão é transformar esse pesadelo em oportunidade de negócio. A partir de algumas análises do mercado atual, eu irei apresentar 3 excelentes ferramentas que irá ajudar você, empreendedor, você, profissional, a se sobressair diante desse cenário de crise. A primeira ferramenta é o planejamento. É possível sim curtir os amigos, a família, viajar, aproveitar a vida da melhor maneira possível. Basta ter planejamento. Eu dei o exemplo de viagem, que é algo que as pessoas são apaixonadas. Eu, particularmente, amo viajar. Então, se você programa a data de ida, a data de volta, o valor que você vai gastar com passagem, com comida, alimentação, com hospedagem, tudo fica mais fácil. E o principal, se aquela viagem é importante para você naquele determinado tempo. Isso é planejamento. Tem uma frase muito interessante que eu gosto de usar para representar esta primeira dica, que é o planejamento. A única forma de prever o futuro é inventá-lo. Vou repetir. A única forma de prever o futuro é inventá-lo. Então, o que isso quer dizer? Que para que você saia dos perigos, dos momentos críticos da sua vida, você tem que criar soluções para isso. Você tem que definir alguns caminhos para que você tenha o sucesso. É isso que é bastante importante. Para você, consumidor, é importante analisar as melhores possibilidades, condições de pagamento, preço. Com essa crise, as empresas elas vão fazer algumas ações, estratégias para conseguir te atrair.
Então é importante você analisar todo esse cenário e se adequar. De repente tem uma promoção que te agrada, algum produto que é importante para você, este é o momento. Porque a empresa ela vai ter que se reinventar para ganhar sua confiança novamente, para vender o estoque que ela precisa vender. Para você, empresário, é importante analisar o perfil dos consumidores, os gostos deles, os estilos, para você entender de que forma que você vai conseguir atraí-los. Tá certo? A falta de crédito e as altas taxas de juros não significa a falta de interesse do consumidor em adquirir determinado produto. De repente, há um receio de gastar, mas não significa que ele não quer gastar. Então, se você tem alguma possibilidade de atingir ele, de mostrar para ele que aquele produto pode ser importante para ele, aproveite esse momento para fazer isso. Tudo bem? O planejamento nada mais é de você analisar as melhores oportunidades, traçar metas e objetivos e definir estratégias para que tudo isso tenha êxito. Isso é o planejamento. Um outro exemplo importante que eu vou dar é a conquista de um carro. Para você que está pretendendo conquistar o primeiro carro, eu te dou algumas dicas. Primeiramente, se você for um autônomo, eu sugiro que você junte um capital para depois você comprar algum veículo e dar procedimento com investimento ou pagar à vista. Não tenha vergonha de andar de ônibus, de bicicleta. Eu particularmente comprei meu carro dessa forma. Então, não é vergonha alguma. Para você empregado, que tem uma carteira assinada, que tem um plano de carreira, que consegue fazer um investimento sem precisar de dar uma entrada, é interessante você sim fazer um investimento. Mas é interessante ainda mais você perceber se o carro é importante para você naquele momento. Faça uma pergunta. Ele vai ser para passeio, vai ser para trabalho, ele vai te dar prejuízo, você vai ganhar com o carro, entendeu? Então não adianta, se você quer o carro para luxo, mas não tem como gastar, não é interessante você ter carro. Agora, se você acha que aquele carro vai te dar uma posição melhor para você ganhar um dinheiro a mais, tudo bem. Faça o planejamento para conseguir aquele determinado carro. Essa é a dica que eu dou para vocês. Eu falei uma dica para o empregado. Agora, para os empresários, o que fazer? Bem, analise os melhores fornecedores, analise os concorrentes, vê se os preços estão de acordo com o mercado atual, o que é que os clientes estão pedindo, o que é que eles estão necessitados, para que você possa fazer um projeto de ação, um plano de ação e conseguir melhores resultados com tudo isso. Existe algo fundamental no planejamento: análise de ambiente de mercado. Na análise, mapeamos, classificamos e analisamos as variáveis para ter o menor número de erros possíveis. Existe uma ferramenta de gestão bastante utilizada, alguns devem conhecer, que é a análise SWOT, que na tradução para o português significa forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Bem, a análise de ambiente de mercado ela é dividida em duas etapas: macroambiente e microambiente. O macroambiente é o ambiente externo da empresa. E ele é um fator que a gente não pode controlar, que tem a ver com a economia, com a tecnologia, com a política, fatores sociais, demográficos, econômicos. Um exemplo, estamos no ano de eleição. Sabemos que para comover um pouco a população, vai tirar um imposto do IPI para a compra de carros novos. Então, a gente não sabe se vai acontecer isso, mas sabendo que há possibilidade disso acontecer, a gente pode comprar o carro. Você entendeu? Para o profissional, um assunto demográfico mesmo. Ele não tem total condição de entender o consumidor final dele, mas ele pode traçar um perfil, fazer alguma análise para trazer esse consumidor até ele. Já o microambiente, que é o ambiente interno da empresa, você tem como controlar, que nada mais, nada menos são o seu público-alvo, seus concorrentes, fornecedores. Isso aí você tem total condição de manipular dentro da empresa, entendeu? Então são os fatores internos. Então você pegando os fatores internos e externos e trabalhando possibilidades, traçando metas e estratégias
você consegue sempre dar um passo adiante. Daremos agora início à nossa segunda dica, a nossa segunda ferramenta, o controle financeiro. Bem, o controle financeiro nada mais é do que saber como, quando, o que e quanto você está gastando. É a previsão de todas as suas despesas. É extremamente importante você ter esse controle. Esse controle vai te ajudar a ter um novo plano, a saber com o que você está gastando mais, aonde você pode ganhar. Esse controle é primordial. Seja em planilhas de computador, seja manualmente em caderno, faça o controle financeiro. Bem, vejamos. Você ganha 2 salários mínimos, que dá aí numa média de R$ 1.570, R$ 1.576. O que é o ideal? Você tirar 10, 15% para você fazer uma economia, para você fazer uma reserva. Aí você me pergunta, Luiz, como que eu vou fazer reserva se o que eu gasto é maior do que o que eu ganho? Bem, primeira coisa, você tem que analisar aonde você está gastando demais. Não é possível. Se você ganha um valor, você não pode gastar mais do que você ganha. Segundo, fazer economia. Uma frase interessante que eu gosto de usar. O lucro está na sua forma de economizar. O lucro está na sua forma de economizar. Aí você me pergunta, Luiz, eu consigo sim ganhar meu dinheiro, pagar tudo que eu devo, mas não sobra para mim ter essa reserva. Mas é aí que entra a nossa terceira dica, que é a produtividade. Daremos início agora à nossa terceira dica, a produtividade. Conforme falei no bloco anterior, a produtividade irá fazer com que você economize tempo e produza mais. Com essa produção você vai ganhar um extra. E aí é a hora de você poder, com o extra, pagar as dívidas que estão ultrapassando o seu salário ou até mesmo ter uma reserva, garantir uma reserva. Bem, a produtividade, ela é muito importante. Veja bem, você passa dias, horas, meses, anos trabalhando e você não sabe mensurar o valor do seu tempo. Lembre-se, quanto mais produtivo você é, menos tempo você vai realizar determinada tarefa. E com esse tempo restante que você vai ter, você pode executar outras tarefas. Então, otimize o seu tempo e aumente a sua produtividade. Bem, essa questão de trabalhar aí 8 horas... Lembre-se que nas 8 horas que você está trabalhando, às vezes você levanta, vai tomar um cafezinho, vai fazer uma outra coisa, e você não está otimizando esse tempo. Então toma muito cuidado com isso. A produtividade nada mais é do que você produzir mais em menos tempo. E isso que é o importante, porque vai sobrar um tempo para você fazer outras coisas, fazer um trabalho extra e conseguir ganhar e fazer todo esse ciclo funcionar que eu estou explicando para vocês. Quanto vale o seu tempo? Pegue o valor do seu salário e divida pelo número de dias trabalhados. Isso dará uma visão mais clara do que é a palavra produtividade. Bom, a satisfação pessoal, ela está muito atrelada a essa questão da produtividade, ao tempo que você dedica para executar determinado trabalho. Quando você otimiza esse tempo, você tende a ter uma satisfação maior e sendo mais feliz, colhendo bons frutos futuramente. Então entenda muito essa situação. Para entender os processos de produtividade é necessário alguns passos. Primeiro, defina as metas. Segundo, tenha mais tempo fazendo menos coisas, ou seja, elimine coisas desnecessárias. Terceiro, não faça várias coisas ao mesmo tempo. E quarto, faça somente o que é prioridade. Sobre o tempo e a maneira que você utiliza-o, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Reflita. Um trabalhador comum trabalha em média 8 horas por dia, 44 horas por semana. Isso no total do ano equivale a mais ou menos 2.100 horas trabalhadas, que equivale a 25% do seu tempo. Ou seja, 25% do seu tempo você trabalha.
Eu, particularmente, não acho muita coisa. Vamos lá. Só para você entender. Levando em consideração que 11 horas do seu tempo, do seu dia, você dorme e se alimenta. Normal, você precisa disso para ter uma vida saudável. No final do ano, equivale a mais ou menos 45%. Eu já tenho esses dados porque eu utilizo essa tabela, essa fórmula em meu dia a dia. É uma tabela que eu próprio criei para questionar um pouco a forma que o ser humano utiliza o tempo. 45% da alimentação, do sono, mais 25% do trabalho, dá 70%. A pergunta é, o que você faz com os 30% restante do seu tempo? Você já parou para pensar nisso? Veja bem, existem casos e casos. Existem famílias que têm filhos, é claro, eu ainda não tenho filho, que você tem que dedicar o seu tempo um pouco para os filhos, é óbvio. Mas veja bem, a gente está falando de 30%. É a hora de você repensar, de você usar um pouco do tempo, otimizar aquele trabalho que você tem, sobrar mais um pouco de tempo para você ganhar uma renda extra. Então, eu estou aqui para explicar sobre a administração do seu tempo. Existem diversas maneiras de ser produtivo. Utilize melhor o seu tempo e o tempo restante ganhe uma renda extra. Trabalhe com o que você goste, seja feliz e atinja todos os objetivos estabelecidos. Estas são as dicas que eu dou neste vídeo para superar este cenário de crise. Acredito que seguindo todas essas 3 dicas, você sim será capaz de vencer e atingir todas as suas metas. Muito obrigado. Se você curtiu esse vídeo e gostou das dicas aqui apresentadas, dê um like aqui embaixo e compartilhe. Caso tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário ou envie um e-mail para contato@publicitarioluiz.com.br. Terei a maior satisfação em atendê-los. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.